Vale esteja muito barata, Petri esteja muito barata. Tem muitas ações baratas, mas qual é o problema? Klabin 4, ela tá nessa faixa de R$ 4. É uma empresa que eu gosto muito também, investiu muito em A bolsa de valores é o melhor lugar para o pobre ficar rico. Com R$ 50, você conseguiria criar uma carteira diversificada. Boas ações que custam menos de R$ 4. E aí eu queria saber quais são essas ações próximas a R$ 4, R$ 5 aí, para quem tá começando e tá com pouca grana. não, eu posso falar algumas, né. Eu acho que eu não sei se já passou o preço, mas, eu acho que uma das que eu falei foi ó, tem que ter eu tô ficando velho, o negócio de memória tá brabo. Eh, Mas eu também tô assim. uma das que uma das que eu falei com certeza foi a Mitre, né, a Mitre é uma construtora, tá 3 e pouco, 3,28. E a Mitre é uma empresa que eu acho que é uma das mais baratas do Brasil hoje, né, uma construtora, uma empresa que tem lucro, tem receita crescente, tem lucro crescente, não tem dívida, paga dividendos, o preço dela caiu tanto que o dividendo dela, hoje ela tem 35% de dividend yield, Ô louco. e não é o dividend yield não é o dividend yield fake, porque na verdade, foi porque o preço dela caiu, né, o dividendo dela praticamente continua o mesmo, então é um dividend yield muito alto. Então uma foi essa, a outra R$ 3 ou foi 3 e pouco também. Cara, eu acho que uma das que eu falei também foi a Klabin, Hum. né. A Klabin 4, na verdade, ela tá nessa faixa de R$ 4. Foi uma empresa também é uma empresa que eu gosto muito também, investiu muito em vários projetos, Puma 1, Puma 2, Puma 3. Ela é uma gigante do mercado, e eu acho que por questões aí também de preço, de commodity, preço de celulose, eu acho que ela tá passando por um ciclo mais negativo. Também se endividou muito por causa da desses projetos que ela fez, mas é uma empresa que tem entregue muito crescimento de EBITDA, crescimento de receita. Eu acho que é uma empresa também que ela também ela tomou, assim, uma pancada por conta da taxa de juros, né. Quando os juros aumenta, como ela está endividada, o Puxa custo pra da baixo. dívida fica muito alto, então acaba puxando para baixo o resultado. Acho que eu falo essas 2 aí. Tem uns 4 anos que eu faço a carteira de R$ 50, né, eu comecei com carteira de R$ 50 de ações, porque eu entendo que a bolsa de valores é o melhor lugar para o pobre ficar rico. Ah, claro que não vai ser do dia para a noite, mas, você tem a oportunidade de se tornar sócio de grandes empreendimentos, de grandes negócios, com muito pouco dinheiro. E quando eu criei a carteira de R$ 50 de ações, foi para provar isso, que com R$ 50 você conseguiria criar uma carteira diversificada, baseado principalmente em ações não cíclicas, e aí tem Itaúsa, que está na casa de R$ 10. Caixa Seguridade na época era 6, R$ 7, agora está 16. Mas ainda faz parte, porque as outras seguradoras são mais caras. E Itaúsa, Caixa Seguridade, saneamento, Sanepar, SAPR4 e não a 11, né, Tá porque 5 aí acho. é, 5,40 quase. por aí, na casa de R$ 5, R$ 6. E elétrica, se não me falha a memória, é Taesa 4, não a 11, não a Unity, que aí você tem uma de cada setor, dos 4 setores perenes da bolsa, ações não cíclicas, e aí para completar, Klabin 4, KLBN 4. Essa não vai, essa já falei. Não, essa tá há 4 anos lá na reboleira, já estava lá. Para ter um equilíbrio aí pensando em dólar, esses ativos, não que sejam os melhores e mais baratos ativos da bolsa, mas é uma carteira que você investe ao longo de muitos anos, com mais tranquilidade, menos volatilidade, pensando em dividendos e reinvestindo esses dividendos, mas para ser didático, não é que as pessoas ficarão milionárias com essa carteira. Embora eu tenha alguns milhões nessa carteira, eu acho que é um caminho muito seguro. Vamos falar então de Petrobras e Vale, por exemplo, que são empresas bem cíclicas, né. Que você acha dessas empresas no atual momento? Que Vale, por exemplo, tá ali nos 50, não sai disso, né, mas pagando bons dividendos. A Petrobras também tem essa questão do petróleo que caiu bastante com esse conflito do Trump junto ao mundo. O que você tá olhando para esse cenário mais cíclico, falando em Vale e Petrobras, que são as maiores da bolsa? As duas estão sofrendo um pouco com essa questão da commodity internacional. Então elas têm essa ligação muito forte
preço internacional do petróleo e do minério, mas são 2 empresas que eu vejo que têm vantagens competitivas importantes. A Petrobras é o pior por mais que existam, né, questões ali conflitantes, é a empresa que tem a maior tecnologia de exploração em águas profundas do mundo. Então, Sim. assim, ela é líder de mercado disso, ela tem muitos poços ainda para tem muita área de extração, né, que ela pode extrair com custo baixo, que o maior custo, da empresa é o custo de prospecção, então hoje praticamente tudo está prospectado, ela está extraindo óleo, fluxo de caixa na veia, você tem um campo lá do norte, esqueci o nome agora, lá na Amazônia, né, que tem também ali tem um potencial de extração enorme também, que ainda não está sendo precificado na minha visão. Então acho que a Petrobras e está muito barata. Eh, ela está R$ 30 hoje, né, e se você pegar o preço dela em dólar, $6, $5, É, mais ou menos $5. $5, é uma empresa que já teve $20, já teve $30. Então é isso que o gringo olha, é isso que o estrangeiro olha, ele olha o preço em dólar. E a Vale mesma coisa, a Vale hoje, ela $50, ela tá mais ou menos aí uns R$50, né. R$ 50, desculpa. Ela deve estar aí mais ou menos uns 8 8,80 por aí. Então é muito barato, ela já teve $50 também, a Vale. Por que que eu falo isso? Ela vai voltar para esse preço? Não tô dizendo que vai voltar, mas é o preço que o estrangeiro está olhando, que os fundos estrangeiros, a maioria dos fundos estrangeiros, quando ele olha para o Brasil, eles pensam, Vale, Petrobras, e Os bancos, se né. o cara conhecer um pouquinho mais não, o normal é Vale e Petrobras só, se o cara conhecer um pouquinho mais, ele conhece o Banco do Brasil e Itaú. Sim, O cara que é especialista em Brasil, entendeu? Ele não conhece nada do Brasil, né, e aí acha que a capital do Brasil é Rio de Janeiro. Então, sim. esses caras aí não conhecem tanto assim, empresas maiores que eles conhecem. Então é isso que eles olham. Então acho que a Vale também está muito barata, mas Quando eles virem mais pesado para o Brasil, é, que ainda talvez não chegou o momento, que a gente precisa decidir aqui para onde vai a nossa política, né, em 2026. exatamente. É, e Quando ele depende da taxa de juros americana cair, né? também Tá depende, aí. né. É, Tem vários quando fatores, né. quando a taxa de juros lá cair, o gringo vai começar a procurar Outras opções. rentabilidade, vai procurar rentabilidade. E Petri está muito barata, Vale está muito barata, ele vai É, é. ele vai olhar naturalmente mais para a bolsa do Brasil. Você tem vários ciclos, né, quando a gente faz se você pegar um papel e desenhar, tem vários ciclos, né, positivo política econômica, tá. Tem ciclo de alta, ciclo de baixa. Juros, tem o ciclo bom e o ciclo ruim. Economia, ciclo bom e ciclo ruim. Então, tudo você vai as linhas vão fazendo assim, elas vão se cruzando, entendeu. Então tem hora que tudo se junta na parte ruim. Sim. É mais ou menos o que a gente está hoje, entendeu. Política tá ruim, economia tá ruim, juros tá ruim, juros americano tá alto, o Trump falando bobagem. Estamos no cenário perfeito para investir. Exatamente. Isso aí, então vai ter uma hora que vai estar tudo positivo. Quando tiver tudo positivo, aí o cara fala: "Pô, é agora que eu vou investir". Aí, perdeu o Aí time. aí quando for investir, a Petrobras já tá 80, a Vale já tá 200, a pessoa: "Ué, o que que aconteceu?". Exatamente. Aconteceu Quando isso. acordou, acordou tarde demais, né, Mira? Tá O demais. que que você no O que que mercado? você acha, Mira? Você acha que você mira, né, sua opinião, por exemplo, tem pessoas que estão mantendo uma estratégia mais defensiva, estão ali na defesa, né, então elas estão indo em setores mais perenes, por exemplo, estão na elétrica ali, estão no banco, e tal. Na sua visão, Mira, você acha que tem que manter essa estratégia defensiva ou não? Tá na hora também de olhar aquelas ali, aquelas de crescimento que estão meio desvalorizadas? O que que acontece? Nossa. Quando a gente está falando de gerenciamento de carteira, é importante que as pessoas tenham a clareza de uma coisa, assim, eu sou analista, eu faço recomendação, Vicente tem uma casa de análise, um time de analistas. A gente está olhando oportunidades, muitas vezes. Por quê? Porque eu não tenho como gerenciar a carteira da pessoa, eu estou falando para várias pessoas, de uma forma geral. Quando eu estou falando que alguma coisa está barata e pode valorizar, isso tem mais viés de trade. E é importante que as pessoas tenham isso na cabeça. Ah, o que que você deve fazer? Eu devo ter ações mais conservadoras ou ações mais arriscadas para pegar lá aquela que está sofrendo com um ciclo, seja o ciclo de taxa de juros, de commodity, do que quer que seja, porque ela está barata? Não sei, eu não sei o que você quer para sua carteira. Você quer fazer trade? Você quer comprar o que está barato e vender quando estiver caro? Ou você quer construir uma carteira perene de longo prazo?
que a pessoa deve fazer? Aquilo que ela acha melhor, aquilo que atende os objetivos dela. O mais fácil para quem está começando é ativos não cíclicos, que são esses mais perenes, bancos, elétricas, saneamento, seguradoras. Esses 4 setores são os mais fáceis para quem está começando. E a disciplina de investir todos os meses, independente do preço, se é uma boa empresa, investe todos os meses, tem essa disciplina e fazer isso durante 10, 20 anos. Esse é o segredo da bolsa, para quem está começando é o caminho mais fácil. Depois que você já tiver uma experiência, aí eu acho que vale a pena se expor pelo menos um pouco a ativos mais cíclicos, commodities, ativos mais voltados a ciclo de juros, sempre pensando em empresas de baixo endividamento. Aí você já tem alguma maturidade, já sabe como é que a bolsa funciona, sobe, desce, de eleição, de juros e de um monte de coisa, você já está mais preparado. Sim. Para quem está começando, para quem é leigo, eu acho mais fácil uma carteira mais tranquila, mais conservadora. Por quê? Porque você não vai ver a sua ação cair 50%. Você nunca vai ver lá o Itaú cair 50%. Por quê? Porque se cair um pouco, todo mundo compra. É. E aí todo mundo vai aproveitar a queda e aí não cai. Você nunca vai ver uma Itaúsa cair 50%. A Sim. Itaúsa fez a subscrição a 6 e pouco, todo mundo desesperado para aproveitar 6 e pouco, um ativo que estava a 9 e pouco. Ele não vai cair 50%, não vai cair nunca, nem na pandemia, entendeu? Então é mais fácil, eu acho que faz mais bem ao estômago do pequeno investidor, do investidor iniciante, ativos menos voláteis, menos cíclicos. Ah, mas o outro ativo subiu, é natural que você fique com dor de cotovelo de não ter comprado a ação que dobrou de preço. Tá bom, mas para ela dobrar de preço, ela também pode cair 80%. Você tem estômago para isso? Uhum. Para se preparar e se isso acontecer, você até comprar mais, você conhece a empresa? A maioria não. Por isso que é importante. Começa pelo que é mais fácil e que dá alto retorno no Brasil, o que é mais fácil, ações não cíclicas, mais estáveis. E aí depois, tiver bastante conhecimento, aí você se aventura por ações mais voláteis, embora Vale esteja muito barata, Petro esteja muito barata, construtoras baratas, tem muitas ações baratas, mas qual é o problema? Dependendo do que a gente tenha de eleição no ano que vem e de movimento de taxa de juros, o que está barato, ele pode continuar barato por muitos anos. E aí o que que as pessoas fazem a conta? Ah, vou deixar o dinheiro no CDI enquanto essa ação está barata e vou comprar quando ela voltar a valorizar. Isso pode levar tempo. E por isso que a ação está barata, mas ela pode continuar barata. Você Sim. está preparado para isso? Você tem uma estratégia, uma tese de investimento que contemple esses cenários? A maioria não tem, por isso que é mais fácil. Compra lá o que não é O cíclico. arroz com feijão, É, né? Para não trabalha, faz sobrar dinheiro todo mês, não gasta tudo que você ganha, faz sobrar um pouquinho todo mês você investe e acabou, faz isso durante 10, 20 anos, que é o que todos os livros de finanças do mundo inteiro mandam você fazer. Cara, faz isso, daqui a 10, 20 anos você vai ter um belíssimo patrimônio. é. Constância e Eu disciplina. tenho uma história, porque dividendo ele não só remunera, mas também protege. Hum, O dividendo protege a carteira. Então você tem uma carteira de dividendos, você está de certa forma protegido. E isso que o Mira falou é importante, a ação tá barata, quando eu falo para uma se fala assim: "Essa ação tá barata", não quer dizer que ela vai valorizar, só quer dizer que ela tá barata. É a única informação que eu tô dando é essa, né. "Ah, mas você falou para comprar", não, compra porque tá barato, é um bom negócio, mas ela pode cair de preço. Então a história que eu tenho interessante, quando a gente colocou a Taesa na carteira da VG Research em 2018, ela estava R$ 23. Então a gente colocou aí veio a greve dos caminhoneiros. Não sei se vocês lembram, né, a greve dos caminhoneiros aí. circuit break. Circuit break e tal. Então teve greve dos caminhoneiros, aí a Taesa e junto veio aquela crise hídrica. Então as elétricas sofreram muito. Então a Taesa caiu de 23 para 18. Aí o pessoal reclamando: "Ah, mas a Taesa caiu para 18, sei lá o quê. Você mandou comprar". Eu falei: "Cara, eu mandei comprar. Tava barato, tá 23. Ah, mas agora tá 18. Não, tá mais barato ainda". Compra mais. Eu não falei que ia subir, eu não falei que quando ela estava a 23 que ela ia subir. Você comprou a 23, parabéns, agora você comprou a 20, compra a 18, né, eu comprei a 18. Ela foi para 34, né, foi para 40 na verdade, eu acho que ela foi para 44. Então assim, a pessoa tem que entender que o fato da ação estar barata não quer dizer que ela vai valorizar, só quer dizer que é uma boa aquisição para aquele momento, né. Isso que você falou também é muito importante, do cara começar com ações tradicionais, ações de dividendos, que são aquelas mais conservadoras.
Eu já vi muito vídeo na internet e a internet hoje é maravilhoso, porque você tem, né, tem acesso a muito conteúdo bacana, conteúdo aqui do podcast de vocês, que é sensacional, vários conteúdos muito bons, mas também tem muito conteúdo que deveria ser filtrado. É, eu já vi assim, eu já vi até alguns educadores muito famosos aí, que eram famosos, até hoje sumiram um pouco, falando que: "Ah, no começo você não pode investir em dividendos. No começo você tem que", o cara, imagina, o cara começando agora, do zero. "No começo você tem que investir em ações que vão crescer, que vão valorizar". E o medo se não cresce? Exato. Desanima. Você começar com ações que vão valorizar, porque você tem pouco dinheiro, então você tem que fazer seu patrimônio multiplicar. Eu penso assim: "Cara, qual é o investidor iniciante que vai ser um gênio de acertar exatamente as ações que vão crescer, que vão valorizar?". Se ele souber, me fala, né, porque, não é assim fácil você saber exatamente, eu vou comprar 10 ações, essas ações são as ações de crescimento. Muitas ações que eram ações de crescimento em 97, 98 não são mais. Você vê a Cogna é a antiga Croton, né. Ah, a Croton é a maior empresa educacional do mundo, estava R$ 22, agora está aí, centavos. Então várias outras que eram ações de crescimento e que Magalu também era ação de Uhum. crescimento, não era? É uma ação de crescimento. Então quem, entende que tem que comprar ação de crescimento para ganhar muito, essa pessoa pode se frustrar, porque pode ser difícil encontrar essas empresas. E quantas ações o investidor hoje deve ter na carteira? Existe um máximo, um mínimo? O que que vocês acham? Aí eu parto da premissa que o importante é fazer bons negócios. Então, entendo até que às vezes a pessoa se prender a um limite, às vezes ela fica muito. Ela deixa de pegar uma oportunidade. Eu já vi muito isso. A pessoa tem: "Ah, não, eu já tenho 10 ações". Você fala: "Cara, mas essa ação tá de graça, vai lá e compra, tal". A pessoa: "Não, mas eu não posso dar uma 11ª". Ah, vai, tá bom, então compra. Então, a pessoa perde uma ótima oportunidade, porque nem sempre, ações que você espera vão ficar tão baratas em um certo momento. Então, eu acho que o importante para o investidor é ele colecionar bons negócios. Então você ter, lógico, você vai ter 80 ações na carteira, né. Você se perde. Tudo tem um limite, mas, eu acredito que a pessoa ter um número exato, 10, 5. Eu acho que essa história de carteira de 5 ações, carteira recomendada de 5 ações, por exemplo, é uma questão que vem muito no mercado financeiro. Aquela carteira recomendada, ou então de 10, né, onde você tem um giro ali, você toda semana troca. Aí você tem umas bizarrices, que nem carteira mensal de dividendos. Quem foi o infeliz que criou isso, né? Porra. Carteira mensal de Ah, isso é pra gerar dividendos. clique, né, Isso geralmente é é não, é de Money Times, é Infomoney, esses pra gerar clique, né. não, mas existe carteiras Tem que tem ficam propaganda inclusa ali. existe carteiras que ficam rodando, ficam mudando o ativo, tem carteira semanal de dividendos. Aí toda semana troca 3, bota 3, troca 3, bota 2. Falei: "Cara, isso não existe, isso é Loucura. é loucura". Então, essa limitação de ações, eu acho que esse de 5, por exemplo, acho que existe muito por conta do mercado financeiro. A limitação de 10, eu acho que vem muito da literatura americana, que tem vários livros que os caras, para colocar um número, né, tem aquela teoria da diversificação que bota entre 10 e 12, você já reduz o risco da carteira, né, o risco sistêmico sempre existe. Então acho que vem muito dessa literatura entre 10 e 12. Então seria também um número aí bom para você já ter a diversificação mínima. Mas a partir daí, a pessoa pode ter 15, eu devo ter umas 50 ações na minha carteira. Só ações, não misturando outros Só ativos, ações. só ações. Eu tenho ações brasileiras, ações Ah, americanas, tá. devo ter umas 40 ou 35 no Brasil, lá fora devo ter umas 15. Então assim, para mim tá ótimo, porque tem ações que eu comprei, em certo momento, eu não comprei mais. Uhum. A Taesa, eu comprei lá 18, 23, 20 e pouco. Quando ela chegou em 40, eu parei de com quando ela passou de 30, eu parei de comprar. E até hoje eu não comprei mais Não Taesa. precisou vender também, tá Não lá. precisei vender, tá lá, Boa entendeu? pagadora de dividendos, bom histórico. Exato. Entendeu? Então, assim, tem ações que eu compro, mas eu paro de comprar num certo momento, eu compro outra, eu não sou obrigado a comprar a Taesa. Porque quando a pessoa fala que você gosta de: "Ah, tem 10 ações, eu vou ter que comprar a Taesa, porque eu vou comprar mais o quê? É a única elétrica na minha carteira?". Ainda tem aquela ideia maluca, né: "Ah, você tem que ter são 10 ações e cada ação é de um setor". Então, se o meu setor elétrico é só Taesa, eu tenho que comprar a Taesa a qualquer custo, Uhum. né. Ou Então vender Taesa e comprar outra. ou vender Taesa e comprar outra elétrica,
eu também não quero. Então eu posso ter 2 elétricas na carteira, posso ter 3 elétricas, entendeu? Então a minha visão é essa, existe um número mínimo para você ter uma diversificação mínima, mas o número máximo ali são as oportunidades do mercado que vão te colocar. Inclusive a oportunidade de vender. A ação ficou muito cara, você vai lá e vende, não precisa ficar com ela na carteira, Sim. né.